Bom dia, meus queridos e amados irmãos em todo o Brasil, também os meus queridos e amados irmãos que estiverem me assistindo em outros países. Um ótimo dia para vocês e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Meus irmãos, é com imensa satisfação, que eu vou fazer mais um vídeo. Queria, como sempre, não pode deixar de ser, agradecer a vocês o apoio, porque de fato eu tenho recebido um apoio muito grande de muitos irmãos e vocês merecem o agradecimento. Eu queria agradecer a vocês, pedir para você que me apoia, que continue dando um joinha para mim aí, para o YouTube divulgar mais o meu trabalho. Pedir para você que ainda não se inscreveu no meu canal, você que já assiste os vídeos há muito tempo, você que está assistindo hoje pela primeira vez, se inscreva aí, dá essa força para mim. Eu fico muito feliz se você puder dar esse apoio para mim. Também dizer para aquele irmão, que for testemunha de Jeová, ex-testemunha de Jeová, ou que não tem religião nenhuma, que quiser conversar comigo, quiser trocar uma ideia comigo aqui, bater um papo, vai ser um prazer para mim. Quiser fazer parte do meu grupo de WhatsApp aqui, vai ser muito legal. Vou agradecer muito a você se você fizer isso. E queria pedir para vocês fazer bastante comentários aí no meu canal aí. Comente bastante aí, meus irmãos. Comente o que vocês gostaram do vídeo. Comente o que não gostaram também. Aqui não tem problema não. Pode comentar o que vocês quiserem aí. Eu não vou ficar bravo com você aqui se você comentar que não gostou, comentar que não concorda comigo. Não tem problema não, pode comentar. Tranquilamente, aqui não tem problema, tá? Um abraço para todos vocês e que Deus abençoe a todos os meus irmãos, esparramados por esse mundão de meu Deus aí, Meus irmãos, segundo a Organização das Testemunhas de Jeová, só os supostos ungidos, representados pelo corpo governante, que são filhos de Deus. As testemunhas de Jeová, eles dizem que são amigos de Deus. E as pessoas de outras religiões são os filhos do diabo. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção no que eu vou falar agora. Eu vou mostrar aqui para vocês três textos bíblicos, que esses três textos bíblicos que eu vou mostrar deixa claro que esses supostos ungidos, e também as testemunhas de Jeová, que seguem eles, é claro, não são filhos de Deus, não são filhos de Deus. Vou mostrar e vou provar, porque eu falo e provo, eu não falo apenas por falar. Olha, o primeiro texto aqui, nós vamos considerar aqui as palavras de Jesus ali no Sermão do Monte. Esse texto está registrado em Mateus capítulo 5, versículo 9. Aqui Jesus disse assim, bem-aventurados os pacificadores. Preste atenção. Bem-aventurados os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Então preste atenção. Filhos de Deus são os pacificadores. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Esse corpo governante, tanto esse corpo governante como a Organização das Testemunhas de Jeová, esse pessoal aí, isso aí, são pacificadores? Esses homens do corpo governante, esses 9 homens do corpo governante, eles são pacificadores? São? Vocês têm certeza disso? Olha, eu não tenho certeza disso não. Presta atenção. Uma religião que incentiva o ódio até entre pais e filhos, pode chamar uma religião dessa de pacificadores? Pode chamar uns dirigentes desses, como é o corpo governante, de pacificadores? Porque esse ódio que as testemunhas de Jeová destila contra os seus dissidentes, até mesmo entre parentes de primeiro grau, é incentivado por esse corpo governante. Então esses caras são pacificadores? Se são, então eu não entendo o que é pacificador, então. Veja aqui. Eu estou falando aqui, igual eu disse aqui, eu não falo por falar, não.
Veja o que diz a revista Sentinela, de 1/10 de 1952, página 599. Aqui diz que, no caso da pessoa deixar de ser testemunha de Jeová, deixar de fazer parte da organização, ele tem que ser considerado por eles inimigos de Jeová. Agora, veja qual que é a recomendação desse tal de corpo governante para as pessoas que eles consideram inimigos de Jeová, simplesmente porque a pessoa deixou de ser testemunha de Jeová. Simplesmente porque a pessoa abandonou a organização. Veja qual é a recomendação. Olha, aqui, ó. Nesse caso, né, as testemunhas de Jeová têm que odiá-lo no sentido verdadeiro, que é considerar com aversão extrema e ativa, considerar repugnante, odioso, imundo, detestar. Aqui o corpo governante manda as testemunhas de Jeová detestar uma pessoa que deixa de ser testemunha de Jeová. Bom, meus irmãos, isso aí é o que diz a revista Sentinela. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Pelo que vimos nas palavras de Jesus, pelo que nós podemos observar lá em Mateus capítulo 5, versículo 9, esse corpo governante, a pessoa que orientou aí a escrita dessa revista, ou que escreveu, sei lá o que for, pode ser chamado de filho de Deus? O que vocês acham? Uma pessoa dessa aí é pacificadora? É. Bom, se uma pessoa dessa, que escreveu ou que mandou escrever uma revista, publicar uma revista com um texto desse aí, mandando odiar as pessoas com todas as forças, se isso aí for filho de Deus, só se não for do nosso Criador, do nosso Altíssimo, só se for de outro Deus, porque do nosso Criador eu tenho certeza que não é, porque o nosso Criador não incentiva isso não. Agora veja, meus irmãos, eu vou falar de outro texto muito importante, também nas palavras de Jesus. Outro texto muito importante, Mateus capítulo 5, versículos 44 e 45, na parte B do 45. Aqui Jesus disse assim, ó: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de vosso Pai que está no céu. Então, aqui Jesus disse que para a pessoa ser filho de Deus, ele tem que amar os inimigos e orar por aqueles que vos perseguem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Deixa eu fazer uma pergunta sincera para vocês, testemunhas de Jeová. O corpo governante faz isso? O corpo governante ama os inimigos e ora pelos que vos perseguem? Vocês, testemunhas de Jeová, vocês amam os inimigos e ora pelos que vos perseguem? Não precisa de eu falar nada. A revista já respondeu a pergunta para mim. Mas aqui deixou claro que esse corpo governante, ele é mais sujo do que pau de galinheiro. Você sabe o que é pau de galinheiro? Aquele que as galinhas dormem nele ali, de vez em quando defeca em cima dele. Esse corpo governante é mais sujo do que pau de galinheiro. Mas, meus irmãos, vamos analisar um outro texto aqui, agora já é nas palavras do apóstolo João, que vai deixar claro também, mais uma vez, que o corpo governante não é filho de Deus. Ó, 1 João, capítulo 3, versículo 10. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo 10. Aqui o apóstolo João diz, ó: Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não é filho de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Aquele que não ama o seu irmão, não é filho de Deus. Bom, agora, preste atenção. Quem é que não ama seu irmão? Quem é que não ama seu irmão? Mostrou que o corpo governante não ama seu irmão. Agora, o corpo governante pode dizer assim, mas
nós estamos mandando odiar os apóstatas, as pessoas que saíram da organização. Eles não são nossos irmãos. Ah, não são não? Vamos ver o que Jesus disse aqui, ué. Vamos ver se Jesus concorda com vocês que quem saiu da organização não é irmão. Vamos ver o que Jesus disse. Olha aqui, ó. No Evangelho de Mateus, no capítulo 22, versículo 40, Jesus disse aqui, ó. Eu vos dou um mandamento. Amai o seu próximo como a si mesmo. Então Jesus disse aqui que tem que amar não é só o irmão de fé. Aquele irmão que está ali na congregação, todo juntinho ali, reunindo. Jesus disse que tem que amar o próximo. Olha aqui. E Jesus não pediu, por favor, ame o seu próximo como a si mesmo, não. Jesus disse, eu te dou um mandamento. Mandamento é uma ordem. A palavra mandamento quer dizer um mandado. É uma ordem. Jesus deu uma ordem que amai o seu próximo como a si mesmo. E como eu disse, meus irmãos, o próximo não é aquele que somente congrega com você ali, que está junto com você na congregação, no dia a dia, pregando de casa em casa, assistindo às reuniões junto. O próximo é todo aquele que está próximo de você. O próprio nome já disse, próximo. O próximo é aquele que está próximo de você. Se aquele que está próximo de você, se você não ama aquele que está próximo de você, você está descumprindo um mandamento de Jesus. Então é isso que Jesus disse. Se você não ama aquele que está próximo de você, você está descumprindo um mandamento, uma ordem de Jesus. Não é um favor. Jesus não pediu um favor. Por favor, ame o seu próximo. Não. Jesus disse, eu lhe dou um mandamento. Agora, veja, para você não ter dúvida de que Jesus não estava falando de irmãos de congregação, Jesus contou a parábola do samaritano. Ai, parábola bonita. Jesus contou a parábola do samaritano, que essa vai deixar claro que o nosso próximo não é aquele que está na nossa casa, congregando conosco na congregação. O nosso próximo é qualquer pessoa que está próximo de nós é nosso próximo. Veja, Jesus contou a parábola do bom samaritano. Um certo homem ia passando por uma estrada e caiu nas mãos dos salteadores, né, caiu nas mãos dos ladrões. Os ladrões pegaram ele, espancaram ele e deixaram ele ali, agredido ali no chão, sangrando, né, precisando de socorro. Aí veio um sacerdote, que era os bambambam lá de Israel. Veio o sacerdote, simplesmente olhou, falou, isso aí não é comigo não, eu não tenho nada a ver com isso. Aí, de repente, veio o levita, que também era outro bambambam ali, né? Chegou ali, olhou, também não tem nada a ver com isso. Aí, de repente, quem que vem? Vem um samaritano, aquele que os judeus nem chegar perto dele não podia. Os samaritanos era tão odiado pelos judeus, os judeus odiavam tanto os samaritanos, que os judeus eram proibidos de chegar perto dos samaritanos. Porque os samaritanos, para eles, eram impuros. E os judeus eram o povo santo, o povo puro. Aí o samaritano chegou ali, falou, opa, tem um irmão deitado ali no chão, é um judeu, mas eu vou fazer o quê? Eu vou lá, eu vou tentar. Aí o samaritano chegou ali, apanhou ele, colocou ali no seu cavalo, levou para uma hospedaria e falou pro dono da hospedaria, olha, eu estou fazendo uma viagem, mas cuida desse irmão para mim aqui, que eu encontrei ele ferido ali, cuida dele para mim ali, cuida dos ferimentos dele para mim, e eu vou te pagar aqui uma quantia, e quando eu voltar, a gente termina de acertar aqui. Aí Jesus perguntou, quem foi o próximo
desse homem que estava deitado ali, ferido no chão? Quem foi o próximo dele? Foi o sacerdote? Foi o levita? Ou foi o samaritano que os judeus tanto odiavam? O próximo foi o samaritano. O samaritano que foi o próximo dele. Aqueles outros passaram. Simplesmente, eu não tenho nada com isso. Isso aí não é problema meu. Então veja, meus irmãos, o nosso próximo é aquele que está próximo de nós e aquele que tem amor no coração, aquele que compadece dos outros. Esse é próximo. Aquele que tem amor, aquele que se vê uma pessoa passando por necessidade, fala, ô, aquele ali, não importa que religião que é a dele, não importa se ele é espírita, se ele é católico, se ele é judeu, seja lá o que for, mas se ele está passando por necessidade, se ele está doente, se ele está precisando de um remédio, se ele está precisando de alimento, eu vou ali e vou levar para ele. Esse é o próximo. Esse é o próximo. O próximo não é aquele que se vê uma pessoa passando dificuldade, fala assim, ah não, aquele ali não é da minha religião, aquele ali é de outra religião, aquele ali é católico. Não, problema dele, fala, os católicos que se viram com ele. Vê um lá passando necessidade, procura, aquele ali é espírita. Não, não, espírita, eu não quero nem saber de espírita. Não. O próximo é aquele que fala assim, aquele que está passando por necessidade é um espírita, mas ele é meu irmão. Ele é um espírita, mas ele é meu irmão. Ele é filho de Deus, assim como eu sou filho de Deus. Se ele é católico e eu não sou, eu sou evangélico, mas eu vou lá, vou dar a ele uma cesta básica, vou dar a ele um remédio que ele está precisando, porque ele é filho de Deus. Eu estou ajudando o ser humano, não estou ajudando religião, não tem nada a ver com religião. Esse é o nosso próximo. Então, essa foi a lição que Jesus deixou para nós com o bom samaritano. Não importa quem é a pessoa. Aquele samaritano que ajudou ali, que ajudou aquele homem, aquele samaritano, ele era odiado. Os judeus odiavam os samaritanos. E quem socorreu aquele homem foi um samaritano. É claro que isso aqui é uma parábola, né? É claro que isso aqui não aconteceu, isso é uma parábola. Jesus apenas queria que nós entendêssemos que não importa a religião de ninguém, não importa a nacionalidade. O que importa é que todos nós temos uma nacionalidade só. Ou seja, todos nós temos um só Pai, que é Deus. E todos nós somos irmãos. E que o problema de um, seja ele de qual seja a sua religião, o problema de um é problema de todos. E que nós temos a obrigação de ajudar. Não importa.